Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, abordo como que a proibição de evocar os mortos acontecia contra o espiritismo e hoje acontece dentro do meio espírita. Parte da oposição que Allan Kardec enfrentou para a realização do seu trabalho de fundação do espiritismo foi justamente as críticas que lhe eram dirigidas por parte de muitos religiosos cristãos sobre a proibição que existe lá da época de Moisés de se evocar os mortos. Kardec se deparou várias vezes com essas críticas e com esses questionamentos e sempre argumentou no seguinte sentido, basicamente, de que essa proibição, primeiro, mostrava de que se ela existe, então os espíritos existem e é possível comunicar-se com ele através de médiuns, pitonisas, o nome que se queira dar ao elemento ali intermediário. Em segundo ponto, Allan Kardec defende de que essa proibição foi feita por causa dos abusos que eram cometidos por aquela população que estava submetida ali aos ditames de Moisés, de todo aquele grupo social. Então, Allan Kardec contextualiza aquela proibição e entende que a doutrina espírita deve continuar exercendo esses chamados. Porque evocação, minha gente, segundo a filosofia espírita, nada mais é do que chamar especificamente um espírito para comunicar-se com ele através de algum médium. Naturalmente que o fato de chamar esse espírito não garante que ele vá aparecer ou que se aparecer, ele vai dar a comunicação. Eu já discuti alguns detalhes a respeito da comunicação mediúnica, vou deixar aqui no card para quem tiver interesse em saber as condições que existem para que se efetive uma comunicação mediúnica. Daí então Allan Kardec vai exercer todo o seu trabalho mediúnico e de fundação do espiritismo se utilizando dessas conversas com os espíritos. E Allan Kardec usava dois métodos principais, por assim dizer. Ele tanto recebia materiais que chegavam a ele através de comunicações mediúnicas espontâneas, nas reuniões que ele mesmo participava, dirigindo, ou que vinham comunicações de outros lugares, de centros que lhe eram amigos, ou as comunicações, que é a segunda frente de trabalho dele, onde ele evocava certos espíritos porque ele queria conversar especificamente com aquele espírito em particular. Tanto que, quando nós pegamos o livro dos médiuns, ele é chamado o livro dos médiuns ou o guia dos evocadores. Allan Kardec tem um capítulo específico nessa obra onde ele ensina como chamar os espíritos para a comunicação. Ele discute os motivos pelos quais nós chamamos os espíritos. Então, Allan Kardec faz uma transição de um modelo que era baseado no abuso, na frivolidade, na leviandade desse chamar os espíritos e coloca dentro do paradigma espírita que é baseado no interesse de estudo, de pesquisa filosófica, de entendimento da realidade do mundo espiritual, de ajuda a esse espírito em específico ou ajuda aos seus parentes e amigos que permanecem encarnados. Então, Allan Kardec constrói um paradigma ético para o exercício da evocação. E quando nós observamos a evolução histórica do espiritismo na França, logo depois de Kardec, a gente percebe que a evocação era algo muito comum nos grupos mediúnicos. No entanto, à medida que o espiritismo foi se aculturando no Brasil, e aqui nós tivemos um processo peculiar da geração dos médiuns gurus, que passaram a ter a exclusividade da palavra dos espíritos e sobre pontos doutrinários, a gente foi esmaecendo essas práticas, foi abandonando, ao ponto de hoje a gente ter que fazer um vídeo de discussões reforçando a necessidade e o entendimento de que evocar os espíritos é parte integrante das práticas espíritas e de que não há nenhum mal nisso e que nós temos um roteiro para praticar as evocações com segurança que está publicado justamente em O Livro dos Médiuns. Então nós fomos
observando a construção ao longo do século passado de um movimento espírita hegemônico, federativo, institucionalizado, que foi cerceando o livre exercício da mediunidade nos centros e nas pessoas que aderiram a essa proposta. Então houve uma burocratização do fenômeno mediúnico. E aquilo que é uma necessidade, que é a existência dos cursos para se estudar espiritismo e dentro deles os cursos que especificamente estudam a mediunidade, se transformaram em mais do que um incentivo ao estudo. Aliás, isso ficou até de modo secundário, mas se transformaram num instrumento de poder dentro do meio espírita brasileiro, dizendo quem pode ou não exercer mediunidade, quem pode ou não evocar os espíritos e por aí vai. Então a gente vê esses cursos que começaram a ficar cada vez mais longos e tediosos, baseados em apostilas, ao invés do contato direto com os autores, apostilas criadas pelas mesmas pessoas e instituições que cerceiam o livre acesso dos outros às suas reuniões mediúnicas, e aí a gente acabou criando esses conjuntos de apostilas e de cursos que duram um tempo infinito. E a pessoa faz um curso básico, e depois tem um específico de mediunidade, e depois tem uma extensão, que para mim é uma pós-graduação informal, até que depois, se ele sobreviver a todo esse processo, quem sabe se ele fizer parte ali da panela daqueles dirigentes, então eles lhe concedem a possibilidade, a chance de frequentar um grupo mediúnico, muitas vezes um grupo de estudo. Isso é apenas burocratização, isso é apenas exercício de poder. E vão dizer, por exemplo, que as pessoas não devem exercer mediunidade fora do centro espírita. Isso não está em Kardec. A mediunidade pode ser exercida em vários ambientes, desde que eles sejam respeitosos, desde que obedeçam os paradigmas éticos espíritas para atrair a assistência espiritual elevada. Não há necessidade de ser no centro espírita. Aliás, se fosse assim, não haveria nem o trabalho de Allan Kardec, porque muitas das suas comunicações são obtidas em grupos familiares. Aliás, essa é a origem do conteúdo do Livro dos Espíritos, que é a principal obra filosófica da doutrina espírita. Muitos centros espíritas que existem hoje, que inclusive são grandes, burocratizados, cheios de regras, começaram como grupos familiares. Aqui eu presto uma homenagem ao grupo, inclusive, da qual minha avó Nilza participava, que até hoje existe, que era no quintal de sua casa, numa salinha destinada especificamente para os estudos espíritas e para a prática das reuniões mediúnicas. Então a gente tem que fazer essa pegada de retomar o espírito kardeciano no trato com a mediunidade, mais racional, mais autônomo, que traga de volta as evocações, porque é interessante a gente chamar certos espíritos, tentar se comunicar com eles por motivos diversos e dirigir perguntas sensatas que sejam proveitosas para nós e para esses espíritos também. Então é preciso a gente revisar esse modelo que o meio espírita hegemônico adotou, que é baseado no poder, na distinção de quem pode ou não exercer mediunidade, se a gente deve ou não chamar os espíritos, e naturalizar um contato com os espíritos, que é o que Allan Kardec fez e que a gente está perdendo nessa burocratização. É interessante que algumas pessoas vêm até me relatar que são desestimuladas a lembrar dos seus parentes mortos quando fazem o culto do evangelho no lar. Porque, segundo essa interpretação, ao fazer essa lembrança, podem atrair esses parentes, eu fico espantado, para suas casas, e eles ali podem permanecer. Como se fosse um problema para nós espíritas conviver com espíritos, e em particular conviver em casa com espíritos que nos são queridos. Esse é o ponto de absurdo, de irracionalismo que a gente chega quando a mediunidade fica submetida à burocratização e ao exercício do poder. Então a gente precisa resgatar essa naturalidade do contato mediúnico que é inerente à obra de Kardec. E dentro disso está a evocação dos mortos. Porque, curiosamente, o que fazem essas pessoas que defendem essas instituições verticais nada mais é do que repetir os ataques que os opositores do Espiritismo fizeram contra Kardec no início de seu trabalho. Então a gente precisa usar a nossa lógica e exercer a nossa liberdade, a nossa autonomia enquanto espíritas e retomar a prática das evocações, seguindo os parâmetros, as orientações propostas por Kardec em O Livro dos Médiuns,
A referência está aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha sido útil para você, o meu recorte a respeito desse tema. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima!